Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Juliana e por aqui a gente vai falar bastante sobre livros e de modo especial de como que a gente consegue aproveitar dessas leituras na nossa vida pessoal, até mesmo de forma terapêutica. E eu tô aqui para isso, para convencer vocês de que os livros são terapêuticos. Bom, eu queria aproveitar que recentemente eu finalizei uma leitura maravilhosa e quero fazer uma reflexão em cima dela com vocês, que é dessa obra-prima aqui, gente, que é a Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Mas vamos começar pelo começo, né? Vou contextualizar a história para vocês, para a reflexão fazer sentido e também para deixar vocês com vontade de ler esse livro para quem ainda não leu ou para quem já leu fazer uma releitura que sempre vale a pena. Bom, é, esse livro, gente, a própria Jane está contando a história dela. Então, ela começa falando ali da infância dela, de que ela é órfã, então ela perdeu os pais, ela nunca chegou a conhecê-los, né? Eles morreram. E então o tio dela começou a tomar conta dela. Esse tio tinha um carinho gigantesco pela Jane, só que ele também acabou falecendo. E aí a esposa do tio dela, a senhora Reed, ela acaba tomando conta da sobrinha. Só que ela não tinha o mesmo carinho pela Jane que o marido dela tinha. Então fica uma coisa meio típica, né? Os filhos da senhora Reed, os primos da Jane, eram sempre uns anjinhos, nunca faziam nada de errado, e a Jane era sempre a culpada, a menina levada. Até que chega um momento ali, uma situação do livro, em que o filho da senhora Reed, o primo da Jane, ele acaba machucando a Jane de verdade, né? A cabeça dela acaba sangrando. E aí a Jane vai para cima do menino. E adivinha, a senhora Reed aparece bem nesse momento, ou seja, mais uma vez a Jane é a culpada. Só que a Jane Eyre, ela sempre engolia essas situações, essas humilhações, né? E só que depois desse momento, desse episódio em que o menino realmente machucou ela, a tia dela resolveu como castigo prendê-la ali num quarto que a Jane acreditava ser mal assombrado. E isso foi tão traumatizante para Jane que ela chegou a desmaiar dentro do quarto escuro com a cabeça machucada. E aí, quando a Jane saiu ali daquela situação, ela falou poucas e boas na cara da tia dela, falando que nunca amaria a tia dela, que nunca perdoaria, uma coisa assim. E aí a tia dela, né, falou: Quer saber? Eu que não vou cuidar dessa menina, vou mandar ela para o internato. E foi o que aconteceu. A Jane acabou indo morar no internato. E nesse internato, ela passou 10 anos. 8 anos ela passou estudando e 2 anos ela passou ali trabalhando como professora. Só que chega um momento em que a Jane, ela quer, né, mudar os ares, e então ela começa a mandar currículos para outros lugares. Até que ela consegue um emprego de preceptora em uma mansão. Essa mansão se chama Thornfield. E aí a Jane vai para lá, ela passa a morar ali e a princípio ela conhece apenas a governanta ali da casa, que é a senhora Fairfax, e ela também acaba conhecendo a pupila dela, que é a aluninha dela, né? Mas a Jane ela não conhece o patrão dela, que é o senhor Rochester. E aí a Jane fica curiosa, né? Poxa, eu tô morando aqui na casa, mas ainda não conheço o meu patrão. Alguns dias acabam se passando ali, a Jane já morando, já atuando como preceptora, e ela, em um dado episódio ali do livro, ela acaba conhecendo o Sr. Rochester. E ela percebe que ele é um sujeito meio diferente, né? Meio, como é que a gente pode dizer? Peculiar, né? Ele é diferente. E, gente, inclusive, os diálogos entre o Sr. Rochester e a Jane, eu achei eles muito interessantes de ler. Porque o Sr. Rochester, ele é bastante irônico, né? E a Jane, ela entra na onda. Então é muito interessante acompanhar os diálogos entre os dois. Bom,
A princípio, a Jane fica meio assim, né, com a personalidade do patrão dela, com o Sr. Rochester, mas com o tempo eles acabam desenvolvendo uma amizade. E a gente que tá lendo o livro, a gente acaba percebendo que a Jane também tá se apaixonando pelo patrão dela. Vão passando-se os dias e chega ali em uma passagem do livro que eu confesso que foi quando a história começou a me prender mais, que é quando a gente percebe, junto com a Jane, de que existe um mistério naquela mansão. Bom, a Jane tava à noite, né? Tava de noite, e a Jane tava tentando dormir, mas ela não conseguia. E ela começou a ouvir alguns barulhos estranhos, ela chegou até a ouvir uma risada, que ela acreditava ser de uma das funcionárias ali também da mansão. E aí, quando ela sai do quarto dela para dar uma olhada no que está acontecendo, ela percebe que o quarto do Sr. Rochester estava pegando fogo. Ela vai lá, o coitado estava dormindo, as cortinas em volta da cama dele estavam pegando fogo e ela salva o Sr. Rochester. E aí, né, eles naquela situação, meu Deus, quem pode ter feito isso? E a Jane fala pro patrão dela de que ela desconfia de uma das funcionárias da casa, porque ela ouviu a risada. E aí o Sr. Rochester fala: não, deve ter sido ela mesma, e não sei o que, não sei o que lá. Só que, conforme os dias foram se passando, a Jane percebe que nada aconteceu com aquela funcionária. Ela continuou trabalhando lá como se nada tivesse acontecido. Tanto a Jane quanto nós, leitores, a gente fica com uma pulga atrás da orelha, né? Peraí, a mulher quase mata o patrão dela e fica por isso mesmo? Ele nem sequer manda ela embora? Bom, a gente começa a perceber que tem um segredo rondando ali aquela casa. E isso prende a gente até o final do livro, e é muito interessante. Agora, voltando um pouquinho naquela coisa da Jane estar se apaixonando pelo Sr. Rochester, a gente acaba descobrindo com a Sra. Fairfax de que o Sr. Rochester estava cortejando uma moça chamada Senhorita Ingram. Acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Enfim. Aí chega um dado momento do livro, que o Sr. Rochester resolve convidar um bando de gente para passar um tempo ali na mansão dele, inclusive essa senhorita Ingram. E aí a Jane, ela é obrigada a assistir o Sr. Rochester, o patrão dela, o cara de quem ela tá gostando, cortejando essa outra moça. E tem um episódio, gente, maravilhoso, eu achei muito engraçado, que é quando aparece uma cartomante na mansão, uma cartomante misteriosa, e essa cartomante quer falar com todas as moças ali presentes na casa. E aí chega um dado momento em que a cartomante pede para falar com a Jane Eyre. E aí fica todo mundo espantado, né? Como assim a cartomante quer falar até com a empregada? E aí a Jane vai lá e ela acaba descobrindo a identidade da cartomante. E a cena fica 1000 vezes melhor quando a gente descobre junto com a Jane quem é essa cartomante e a gente relembra a cena, né, todo o acontecimento sabendo quem é essa cartomante. Gente, é maravilhoso, é muito engraçado. Eu particularmente achei muito engraçado. Enfim, vou parar a história por aqui porque não quero dar spoilers. A beleza de ler, uma das graças, né, de ler os livros clássicos é que, mesmo quando a gente recebe spoilers, isso não estraga a nossa experiência de leitura. Mas eu vou parar por aqui justamente para que quem ainda não leu, gente, sério, isso aqui é uma obra-prima. Leia, tá bom? Bom, agora vamos para nossa reflexão. Lembra que eu falei que o Sr. Rochester estava cortejando a senhorita Ingram? Uma das coisas que eu mais gostei na escrita da Charlotte Brontë é a forma com a qual ela descreve os personagens. E eu queria compartilhar com vocês a forma com a qual ela descreve a senhorita Ingram, para a gente fazer uma reflexão em cima disso. Vamos lá. Ela era muito exuberante, mas não era genuína. Tinha uma bela aparência e muitas prendas notáveis, porém sua mente era pobre, seu coração estéril por natureza. Nada brotava espontaneamente naquele solo, nenhum fruto natural se deliciava com seu frescor. Ela não era boa, não era original. Costumava repetir frases de efeito de livros e nunca proferia, tampouco tinha uma opinião própria.
Defendia sentimentos nobres, mas não conhecia as sensações provocadas pela empatia ou pela piedade. A ternura e a verdade não tinham lugar dentro dela. Lendo essa descrição da senhorita Ingram, a gente consegue perceber o retrato de uma personalidade superficial. Então, ela até tinha acesso, né, a bons conteúdos, então bons livros, boas ideias, mas ela não deixava com que aquilo se aprofundasse na alma dela, no intelecto dela. Então, ela era uma pessoa superficial. E conforme a gente vai lendo a história, a gente percebe que ela é uma pessoa também com interesses muito superficiais mesmo, muito rasos. Então, ela se preocupa mais com coisas materiais e não passa disso. E eu queria compartilhar com vocês 3 pontos que aparecem aqui nesse livro, inclusive recomendo também a leitura, maravilhoso. É um livro curtinho de ler, mas a gente aprende muita coisa, que é a maturidade do Rafael Cifuentes. Esse autor, ele fala que a gente vive numa epidemia de imaturidade. E ele fala as três etapas que colaboram para essa instauração de uma epidemia de imaturidade nas pessoas. A primeira etapa seria o hedonismo. Para quem não sabe, o hedonismo, explicando de forma bem rasa, superficial aqui, seria uma busca pelo prazer desenfreado. Então, em tudo a pessoa quer ter prazer, ela quer se satisfazer com tudo, ela quer estar confortável, ou seja, evitar tudo que for desprazeroso a todo custo. E esse hedonismo, ele acaba levando a uma segunda etapa, que é a relativização moral. Ou seja, a pessoa, ela quer se satisfazer, então ela acaba achando brechas, mesmo quando ela vê que aquilo seria errado, para que ela alcance essa satisfação. Então, ela acaba relativizando a moral, a moralidade. Bom, e isso leva ao terceiro tópico, que é justamente a frivolidade, a superficialidade. Esse tipo de pessoa, por buscar só coisas prazerosas e momentâneas o tempo todo, elas acabam se tornando incapazes de escutar o que o autor chama de perguntas fundamentais, ou seja, perguntas que todo ser humano se faz. Então, qual o sentido da minha vida? O que eu posso fazer para deixar de bom nesse mundo? Sei lá, se Deus existe ou não existe, e qual é a minha atitude diante disso. Então, perguntas profundas que todo ser humano na teoria se faz, mas quando a pessoa ela mesma se prende em coisas superficiais, ela se vê incapaz de, olhando para essas perguntas, também respondê-las. Porque, gente, essas perguntas fundamentais que o autor traz, elas também são perguntas que a gente não simplesmente responde, sabe? Qual é o sentido da minha vida? O sentido da minha vida é esse. Quais os princípios que regem a minha vida, que regem as minhas atitudes, as minhas escolhas? São esses. Não são respostas que a gente dá unicamente na palavra, mas são respostas que a gente dá principalmente por meio das nossas atitudes. Então, voltando para o exemplo da senhorita Ingram, a gente vê que ela fala coisas inteligentes e tudo mais, só que a forma de viver dela é uma personalidade superficial. Outro exemplo disso é a própria senhora Reed, a tia da Jane. Tem uma passagem do livro em que, gente, eu vou falar um spoiler aqui, mas não vai atrapalhar em nada a leitura de vocês, em que a senhora Reed, ela morre. E aí a Jane, ela acompanha a situação da tia dela e, assim, eu particularmente achei muito pesado a forma como a Jane retrata a morte da tia dela, porque ela fala que nem as próprias filhas foram capazes de derramar uma lágrima pela mãe. Por quê? Porque a senhora Reed, apesar de ter um jeito de ser diferente da senhorita Ingram, também era uma mulher superficial. Então, preocupada com coisas muito momentâneas, muito materiais, muito rasas. E quantas vezes nós também não temos essa atitude superficial diante da vida? A gente passa
boa parte do nosso tempo se preocupando e até mesmo se ocupando de coisas muito bobinhas, muito superficiais. E aqui eu não tô querendo dizer que a gente não pode se distrair, se divertir em alguns momentos. Não é esse o ponto. O ponto é que muitas vezes boa parte da nossa vida é tomada por essas futilidades. É aí que está o problema. Então, é aquele tipo de pessoa que vive para ter prazeres momentâneos, é um conforto imediato. Então, é uma pessoa incapaz de se preocupar com coisas mais elevadas. E isso acaba levando a gente a ter uma vida e uma morte como a senhora Reed. No final da vida, a gente não fez nada de útil, a gente não deixou nada de bom e ninguém é capaz de derramar uma lágrima por nós. E isso é muito forte. É importante a gente pensar sobre isso. Diante desses dois exemplos que eu trouxe de superficialidade, a gente tem um contraste, né? Um exemplo também de uma personalidade profunda, que é a própria Jane. Qual que é a principal diferença entre uma pessoa que leva uma vida de forma superficial, rasa, e uma pessoa que leva a vida de forma profunda? E pela minha reflexão em cima dessa leitura, eu concluí que seria ter valores e princípios que regem a nossa vida. Tem um episódio aqui do livro em que a Jane, ela, emocionalmente falando, ela quer muito uma coisa. A gente até sofre junto com a Jane lendo essa passagem do livro. Ela quer muito uma coisa nas emoções dela, nas paixões dela, né? Levam ela a fazer algo. Só que a consciência dela, a razão dela, alerta ela de que aquilo é errado. E aí a Jane, ela até chama essa situação de grande tentação, porque ela sabe que aquilo é errado, mas as emoções dela levam ela a fazer aquilo. E aí, nesse impasse, a Jane acaba sofrendo, ela até pede ajuda de Deus para ajudá-la a resistir àquela tentação. E de fato ela consegue resistir com muita dificuldade, mas ela consegue. Por quê? Porque a Jane Eyre, ela é uma menina, ela é uma mulher que, por mais que ela não tenha uma força exterior, né, ela é muito forte interiormente, porque ela tem princípios e valores muito claros que regem a vida dela. E a gente consegue perceber em pequenos detalhes como a Jane leva uma vida reta, né? Fiel a esses valores, daquilo que ela acha certo, daquilo que ela acredita ser importante. E para que nós consigamos, né, ter valores e princípios que regem também a nossa vida, a gente precisa ter momentos de meditação, silêncio, reflexão, porque é isso que ajuda a gente a aprofundar coisas valorosas dentro de nós. E é quando a gente permite que essas coisas se aprofundem dentro de nós, essas boas ideias, esses bons valores, bons princípios, isso acaba, com o tempo, impactando o nosso modo de ser, as nossas ações. E, consequentemente, a nossa personalidade, assim como os nossos valores, torna-se algo profundo. Algo que, sendo profundo, também impacta de forma profunda a vida das outras pessoas. A Jane, diferente da tia dela, da senhorita Reed, ela é uma pessoa da senhorita Reed. Diferente da tia dela, a senhora Reed, e da senhorita Ingram, a vida da Jane é uma vida que impacta a vida dos outros. E por fim, um outro exercício que ajuda a gente também a silenciar, a refletir sobre as nossas próprias vidas, é a literatura, gente. Ler livros, principalmente ler livros com conteúdos profundos, e conteúdos profundos não significa ser conteúdo chato. Um próprio exemplo disso é a leitura de Jane Eyre e outros livros clássicos. Eles nos ajudam a ver a nossa própria vida, a nossa própria história de outro ângulo. E isso nos ajuda também a refletir a forma com a qual a gente está vivendo, a gente se identifica com algum personagem e isso nos ajuda de forma terapêutica. E eu acredito que eu vou falar bastante ainda
sobre isso com vocês. Meu TCC da faculdade está sendo sobre essa relação da psicologia com a literatura clássica. A ideia do canal é essa, né? É ter essa visão terapêutica, como é que a gente pode se aproveitar dos livros de forma terapêutica. E, bom, é isso, gente. Eu peço desculpas para vocês, eu ainda tô me acostumando a falar com uma câmera, mas sintam-se sempre à vontade para quando vocês quiserem sugerir livros que vocês querem ver por aqui no canal, ou até mesmo outros assuntos. A gente pode fazer reflexão em cima de letras de músicas, filmes, séries, enfim. Ou também fugir um pouquinho dessa coisa da literatura, do sentido terapêutico das coisas. E, bom, se você gostou desse vídeo, eu espero que ele tenha sido útil de alguma forma para você. Se você refletiu alguma coisa diferente lendo Jane Eyre, conta pra mim nos comentários. E não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.